Esse vídeo é fazer algumas colocações, apresentar mais observações, ainda básicas, sobre a whiteboard, né, do Teams, ok? A lousa. Então, eu pesquisei no Help da Microsoft e algumas informações são relevantes. A primeira, a aula quando nós gravamos a aula lá no Teams, a tela não vai fazer parte da gravação. Então, eu fiz o teste, aparece a minha voz, a voz é gravada, mas na gravação não aparece a lousa, tá? Onde que ela vai aparecer? Ela vai ficar depois disponível no chat em quadro de comunicação. Então, ela vai ficar separada, ok? Depois que acabar a reunião, né? A gente aparece lá a reunião gravada e vai aparecer no chat quadro de comunicação. Então, o quadro utilizado vai aparecer ali, ok? Bom, então eu acho que essa é uma informação importante. Outra informação é que esse quadro, ele pode ficar aqui gravado e a gente pode editar ele depois, continuar numa outra aula, né? Inclusive, a gente pode preparar esse quadro com antecedência, né? E apresentar na aula e depois editar ele durante a aula, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E depois pode, então, continuar trabalhando. Esse recurso, segundo a Microsoft, é somente quando a gente está no Windows, né? No Android ainda não está disponível, né? Pelo menos nas observações que eu li. Então, aqui, quando a gente entra nessa tela, tem várias telas e pode ter também uma nova que a gente pode criar. E aqui tem uma observação também, uma outra observação importante, que a gente pode dar nome para essa aula, né? Eu acho importante para identificação, pode excluir, pode exportar também, onde ela fica gravada num arquivo das suas aulas, como uma foto mesmo, né? Da lousa, ok? Pode compartilhar, pode convidar participantes também. Então, aqui é essa primeira tela. Então, a gente pode escolher qual tela que vai trabalhar, qual lousa, né, que vai trabalhar. Então, essa aqui eu já deixei algumas coisas aqui, tá? Para falar de mais algumas observações sobre a edição aqui da tela. Para voltar, aqui tem no canto superior esquerdo, né, a seta para voltar, tá? Então, você pode voltar nos quadros de comunicação, ok? E pode também, então, trabalhar com mais de um por assunto e tudo mais, né? Então, são esses recursos, né, que estão aqui, que podem ser trabalhados. Opa! Então, aqui, olha, esse texto aqui, que está aqui, eu coloquei, eu copiei, na verdade, de um arquivo que eu tinha no Word. Então, isso pode ser feito também, né? Então, deixa eu mexer aqui na tela. A tela também ela pode aumentar e diminuir, né? Normalmente, como você aumenta e diminui aqui com os dedos, né? Com os dois dedos. Então, aqui existe duas réguas. Existe essa régua aqui, que tem alguns recursos, como escrever mesmo um texto, né? Adicionar um texto, aqui é a mão, aqui é digitando, né? Aqui adicionar essa nota, uma nota como essa aqui, que eu coloquei à esquerda, né? Adicionar imagens, que pode ser imagem dos recursos que você já tem, ou tirar, né? E aqui é voltar, né? E refazer o que foi feito. E aqui também tem outros recursos, né? Aqui, por exemplo, esses adesivos aqui que eu coloquei, né? Todos são adesivos, são feitos aqui nessa galeria aqui de adesivos, tá? Então, aqui tem alguns adesivos que podem ser colocados, ok? Bom, então, a gente tem essa régua aqui, né? E tem a outra que você pode clicar aqui, que já aparece a outra, que aparece aqui também, né? Quando você ativa a caneta, né? Aparece a outra régua aqui. Bom, aqui que eu achei interessante também, que pode ativar tinta em forma, tinta em tabela, né? Então, o que é essa tinta em forma? Essas formas que estão aqui, eu faço primeiro à mão e o aplicativo ele já
acerta ele como uma figura geométrica. Então, para quem trabalha com isso, né, é um recurso interessante, tá? Ah lá, ele já acertou, né? Existem 7 figuras geométricas que ele coloca. E aqui, reparem que eu pus um fundo pontilhado, né? Então, para quem usa essas figuras e tudo mais, pode tá utilizando esse recurso. E aqui também a gente pode fazer quadros, né? Olha, quando eu subdivido esse quadro, olha, por exemplo, né? Pode aumentar, diminuir aqui o número de colunas, número de linhas e tudo mais, né? Nossa, eu acho que ele não entendeu aqui o que eu fiz. Bom, podemos apagar, podemos voltar aqui o que eu fiz, né? Olha lá, tá? Bom, a régua, ela precisa estar está marcada a caneta para a gente poder usar a régua, né? Então, no primeiro vídeo eu não consegui usar porque a caneta não estava ativada, né? Então, aqui você pode ativar qualquer tipo de caneta aqui e fazer o traço na régua. Você, clicando em cima da régua, você move ela. No Help, fala para clicar em cima da régua e usar os comandos do teclado de setas para mudar e alterar o ângulo da régua. Esse recurso eu não consegui fazer, ok? Então, assim, são mais alguns recursos que eu achei interessante estar falando. Então, principalmente essa questão que a tela não vai ficar gravada, né? A lousa não vai ficar, a imagem gravada na aula gravada do Teams, ok? O som sim, a tela não, mas que depois ela vai aparecer no quadro de comunicações, ok? Então, eram essas só algumas observações e que você pode deixar pronta essa lousa, vamos assim dizer, né? E ir mexendo conforme for usando e utilizando na aula e que e pode então ir editando, né, essa lousa aqui conforme a sua necessidade, ok? Era só essas informações e é isso aí.